Direito Penal, Lei Penal no Tempo. Continuando o estudo do direito penal, vamos passar a estudar agora a Lei Penal no Tempo. E esse assunto é relevante, pois trata justamente da lei que deve ser aplicada ao caso concreto em determinado tempo. E somente para relembrar em relação à linha do tempo, a lei ela é formada pela propositura, através do legislativo, do executivo ou do judiciário, dependendo do tipo de lei. Em regra, é o legislativo que propõe a alteração ou a inovação legislativa. Posteriormente, após o trâmite legislativo, ela é promulgada, em regra, pelo executivo. Depois disso, existe a publicação da lei, que importa na sua publicidade, para que todos venham a conhecê-la. Daí existirá um período de vacácio, ou seja, um período para que todos possam conhecê-la e possam passar a aplicá-la. Esse período de vacácio legis é determinado pelo legislador. Em regra, caso nada seja determinado, o período será de 45 dias. Após isso, a lei passa a entrar em vigor. E dentro do direito penal, podemos observar, nesse período, a retroatividade da lei. Pois, conforme estudaremos, existem leis que, a partir da publicação, passam a ser retroativas e existem leis que, a partir da vigência, passam a ser retroativas. Isso dependerá da matéria em questão. Posteriormente, à entrada em vigor, teremos o período de vigência da lei, que persistirá até a cessação dessa vigência. E dentro do direito penal, a regra é justamente a aplicação da lei penal dentro de sua vigência, que pode ser observado pelo brocardo jurídico Tempus Regit Actum. Após a cessação, teremos a observação do Instituto da Ultratividade, pois a cessação, conforme a própria LINDB informa, se dará por nova lei ou por expiração da lei que foi cessada. Importante salientar que esse assunto é mais aprofundado nas aulas de Direito Constitucional e nas aulas da LINDB. E caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesses links e será direcionado a essas aulas. Portanto, quando falamos da lei penal no tempo, falamos sobre a extratividade da lei penal, que é o que efetivamente nos importa. Lembrando que a lei adjetiva, ou seja, a lei processual, não é extraativa. E a lei híbrida, que é aquela que contém elementos de lei processual e lei material, nesse caso pode ser aplicada a extratividade da lei penal. E dentro do estudo da extratividade da lei penal, vamos falar sobre a ultratividade da lei penal e a retroatividade da lei penal. A ultratividade da lei penal diz respeito à lei penal que, mesmo após a sua cessação, continua a regular os atos e fatos ocorridos na sua vigência. Já em relação à retroatividade da lei penal, se dá quando a lei penal, após a publicação, regula fatos anteriores à sua vigência. E podemos ainda classificar a retroatividade da lei penal em retroatividade máxima, retroatividade média e retroatividade mínima. A retroatividade máxima, também conhecida como retroatividade restitutória, é aquela que atinge os atos e fatos consumados. E é justamente essa retroatividade que é aplicada no direito brasileiro, somente em benefício do réu, nos termos do artigo 5º, inciso 40 da CF, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Temos ainda a retroatividade média, que atinge atos ou fatos pendentes, e a retroatividade mínima, temperada ou mitigada, que atinge os efeitos futuros dos atos ou fatos pretéritos, ou seja, após a sua vigência. E falando ainda sobre a lei penal no tempo, precisamos abordar as teorias sobre o tempo do crime, associado ao brocardo jurídico tempus commissi delicti, ou tempo do cometimento do delito, que é diferente das teorias do lugar do crime, do locus commissi delicti, embora a nomenclatura às vezes se confunda. E em relação às teorias do tempo do crime, podemos citar 3 teorias importantes, que é a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria mista. A teoria da atividade é aquela que assevera que o momento da ação ou omissão é o momento do crime, nos termos do artigo 4º do CP,
Portanto, é a teoria adotada pelo Código Penal. E o artigo 4º diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E lembrando da trajetória do crime em relação à linha do tempo, podemos falar que o crime tem um momento de preparativos, posteriormente temos a ação ou omissão propriamente dita, depois temos o momento da execução, que pode se dar em um dado momento ou se prolongar no tempo. Finalmente, temos o momento do resultado. Dessa forma, segundo a teoria da atividade, o que importa ao aplicador de direito é o momento da ação ou omissão no delito. Lembrando que a importância para a identificação do momento do crime para o direito penal diz respeito à caracterização da imputabilidade do agente em relação ao momento do crime, bem como a prescrição ou a aplicação da lei a determinado crime. Portanto, não importa a consumação do crime. Entretanto, temos algumas exceções relacionadas à prescrição do crime. E o artigo 111 do Código Penal diz que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos nesse código ou em legislação especial, e aqui no caso estamos falando do ECA, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Portanto, esses casos são exceções à teoria da atividade, e conforme vimos, o início da prescrição abstrata se dá da consumação, nos crimes permanentes ou tentativa da cessação, da bigamia, falsificação ou alteração de registro civil do conhecimento do fato e da dignidade sexual de criança ou adolescente a partir dos 18 anos. Teremos ainda, em relação às teorias do tempo do crime, a teoria do resultado, também conhecida como teoria do evento ou teoria do efeito. Nesse caso, o crime é verificado no momento do resultado. E, finalmente, a teoria mista, ou também conhecida como teoria da ubiquidade, em que o crime é verificado no momento da ação ou omissão, bem como no momento do resultado. E é importante, mais uma vez, frisar que não devemos confundir a teoria do tempo do crime com a teoria do lugar do crime, porquanto, na teoria do lugar do crime e a teoria da atividade. Lembrando que a teoria do tempo do crime para o direito penal brasileiro é a teoria da atividade.